Olá, aqui quem está falando é Jonas Henrique, professor de Educação Física e aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, vinculados ao Campus Caucaia. Estou aqui para apresentar meu mapa conceitual, referente à avaliação da disciplina D01, Problemáticas da Educação Física, onde eu vou abordar nesse mapa conceitual as principais problemáticas vivenciadas pelos professores de Educação Física em suas realidades de ensino, e que foram abordadas nas últimas semanas. Na semana 1, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, os autores vão abordar um tema sobre a atuação da prática docente dos professores de educação física, onde os mesmos puderam evidenciar 3 grandes áreas de atuação docente: as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. Nas práticas tradicionais, que aconteceu especialmente nas décadas de 1970, 80 e parte da de 90, é fruto de um produto da influência do esporte no sistema educacional, orientado pelos princípios do rendimento esportivo, competições, regulamentação rígida, sucesso no esporte como sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas. As aulas eram centradas na preparação das equipes, valorização dos mais aptos e exclusão dos menos habilidosos. Mais oportunidade para os meninos e menos oportunidade para as meninas. Falta de uma explicação sobre a escolha dos conteúdos que eram abordados durante as aulas. Na outra forma de atuação docente, podemos ver o desinvestimento pedagógico, também conhecido como abandono da prática docente, caracterizado pela falta de intervenção do professor durante a aula, onde os próprios alunos escolhem a atividade que vão realizar na aula. Os alunos, que não querem realizar as atividades, ficam sentados conversando, às vezes com o próprio professor. Meninos são mais envolvidos do que as meninas nas aulas, mas os mais habilidosos escolhem um time e em alguns casos o professor se ausenta da aula, que é muito comum disso acontecer nessa forma de prática de desinvestimento pedagógico. E por fim, o professor que é adepto das práticas inovadoras. Percebem a transformação da área como espaço de abertura para novas possibilidades. Reflete sobre as razões de seu fazer. Tem disposição para enfrentar as dificuldades que é enfrentado na sua rotina de trabalho. E é preocupado em tornar alunos mais críticos e reflexivos sobre as temáticas corporais da disciplina da educação física. Na semana 2, nós vamos falar sobre a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, que veio principalmente analisar e questionar a forma que a educação física e o tratamento de seus conteúdos é utilizado dentro do ambiente escolar, principalmente sua relação entre os conteúdos conceituais e vivências práticas. Primeiramente, vamos falar do modelo tradicional com ênfase no ensinar a fazer, onde tinha como característica uma característica meramente recreativa, descompromissado e alienante, podendo ser observado uma supervalorização da prática esportiva e seleção dos mais aptos, limitando-se aos esportes tradicionais, mais conhecidos como Quarteto Fantástico: futsal, basquetebol, voleibol e handebol. E ainda assim, havendo uma falta de tradição no conteúdo de uma dimensão conceitual e havendo também uma supervalorização do ensino do movimento dessas vivências práticas. Após algum tempo, surgiu o movimento renovador e o conhecimento sobre o fazer na educação física. Dessa forma, questionou-se os paradigmas da aptidão física e esportiva na educação física. Tinha como objetivo elevá-la à condição de disciplina escolar e não apenas a uma atividade, conforme do Decreto 69.450 de 1971. Para que os alunos adquirissem autonomia em relação à cultura corporal de movimento, as aulas não podiam abrir mão da dimensão conceitual, dos conhecimentos relacionados às práticas. Cabe então à educação física
a partir de uma prática emergente da cultura, promover experiências significativas de movimento, onde os estudantes sejam capazes de compreender criticamente os aspectos conceituais que giram em torno dos conteúdos. Dentro ainda do movimento renovador, aconteceu uma supervalorização do ensino sobre o fazer na educação física, que após a aprovação de documentos nacionais como a LDB de 96 e os PCNs de 98, os estados e municípios se intensificaram em apresentar oficialmente propostas de organização curricular para orientar e direcionar os seus professores. Em muitos casos, algumas propostas em seu documento buscou uma valorização demasiada da dimensão tida como teórica sobre a dimensão tida como prática e a desvalorização dessas vivências. E por fim, também vamos falar sobre a superação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física, onde abordamos principalmente conteúdos de dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Dentro dessa tematização, alguns autores, como Barros, em 2014, observou um problema. Os professores em suas aulas seguiam o currículo com conteúdos variados e seguiam o material didático, mas quando se dirigiam para a quadra, modificavam a temática, abordando novamente o esporte tradicional e em uma perspectiva procedimental. Dessa forma, estava ocorrendo uma separação entre os saberes corporais, o saber fazer, e os saberes conceituais, o saber sobre o fazer, com a premissa que na sala os alunos são bem mais tranquilos. Também eles tinham a premissa de garantir a elevação do status da disciplina e que em espaços abertos os alunos poderiam dar bem mais trabalho. Com os alunos mais na sala de aula, a escola diminui a responsabilidade com a infraestrutura. Portanto, é imprescindível entender que cada dimensão de saberes seja abordada de maneira integrada, ou seja, cada uma delas é importante para o bom desempenho e a tematização correta das aulas de educação física e o conhecimento adquirido pelos alunos. Na semana 3, vamos falar um pouco sobre a educação física escolar como componente curricular da educação física e seus aspectos legais. Sabemos que a educação física atualmente é um componente curricular obrigatório em toda a educação básica, mas nem sempre foi assim. A educação física na LDB, em 61 e a de 71, tiveram pontos importantes. Em 61, a educação física era obrigatória nos cursos primários. E em 1971, tornou-se obrigatória em todos os níveis de ensino, facultativo aos alunos que tinham algumas características como trabalha mais de 6 horas e estuda à noite, mais de 30 anos, prestar serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. A lógica dessas facultatividades vinha-se muito por conta da lógica de atender o mercado de trabalho. No serviço militar, as atividades físicas já eram suficientes, não precisando ser realizadas dentro do ambiente escolar e durante as aulas. E também, o termo atividade remota apenas a um saber prático e não precisava de uma reflexão teórica. Na LDB de 1996, a educação física foi delegada aos conselhos de educação, obrigatória na educação básica, desde o ensino infantil, fundamental e ensino médio. Facultativa ao turno noturno. Neste sentido, grande parcela da população escolar não tinha acesso aos conhecimentos vinculados a esse componente curricular. Deixou também de ser um componente obrigatório no ensino superior, por entenderem que é um espaço de produção intelectual e acadêmica, sem espaço para conhecimentos de vivências práticas. Na Lei 10.793 de 2003, causou uma grande dúvida: é um avanço ou um retrocesso dentro da disciplina escolar? Pois a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,
é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa a algumas condições, como o aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior que 30 anos de idade, se estiver prestando serviço militar, amparado pela Lei 1442, de 21 de outubro de 1969. E também a gente deve ressaltar que percebe-se que os critérios adotados para a garantia da facultatividade estão baseados numa concepção que a educação física como atividade eminentemente prática e que provoca cansaço físico do aluno. Neste caso, o que realmente é facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Pois se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo que com dispensa, deve comparecer à aula. Ele vai deixar apenas de participar da prática, mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido e as discussões e reflexões que nela ocorrem. Outro ponto importante de se pensar são as dispensas. E vale uma questão de interpretação da lei. Existem muitas desvantagens quando as aulas ocorrem no período inverso, dificultando o acesso às atividades extracurriculares. Então, esses alunos que participam do turno noturno, por exemplo, que as aulas acontecem em contraturno, alguns problemas como quem depende de ônibus para voltar para casa, pode ter um afastamento dessas aulas pelas dificuldades de ir para a escola em outros horários. Os alunos, ao serem dispensados da educação física, podem ser prejudicados também em relação à sua formação escolar, pois a não participação dos alunos na educação física rompe com os princípios da democracia, do ensino e da igualdade, de oportunidade uma vez que somente alguns terão acesso aos conteúdos da disciplina, fato que infelizmente vem acontecendo nos cursos noturnos da educação física no ensino médio. Passando para a semana 4, vamos tratar sobre o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física escolar. No caso do afastamento, os estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento, quando estão presentes, ou diretamente por não comparecerem no dia. Ou no caso da indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. Falando dos afastamentos, percebemos que os alunos tinham uma relação de afetividade com a disciplina, ou com o professor de educação física. Nos anos iniciais, o ensino fundamental e com o passar no ensino fundamental, eles tinham uma relação de afetividade com o professor de educação física. Mas com o passar do tempo, ao chegar ao ensino médio, essa afetividade vai diminuindo e dessa forma vai perdendo, podemos compreender que o aluno ele vai perdendo um pouco desse encanto pela disciplina. Mas devemos entender principalmente que as razões para o afastamento são múltiplas, como por exemplo, as aulas de educação física em um período contrário das demais disciplinas, as repetições de conteúdos tratados ao longo da educação básica, o insucesso e exclusão de uma parte importante dos estudantes das aulas, e isto se torna mais preocupante quando se naturaliza o quarteto fantástico, como já mencionado, o voleibol, handebol, futsal e basquete, como conteúdo da educação física e dentre outros. Sendo assim, em muitos casos, podemos perceber que a não participação é uma forma de proteção. Os mais habilidosos são os primeiros a serem escolhidos e os menos habilidosos ficam sempre por último, ou sem poder participar da prática por não participarem de nenhum time. Além disso, as aulas de educação física são momentos de exposição do corpo e do nível de habilidade do aluno e, consequentemente, do julgamento dos colegas. Falando da disciplina, a disciplina do aluno pode ser percebido uma variedade de fatores que tenta explicar por que dessas situações acontecem no ambiente escolar. Sendo assim, muitas vezes, está claro que a indisciplina não é um problema apenas da educação física. Contudo, esta se apresenta de forma específica nas aulas. Geralmente,
professores explicam que a indisciplina ocorre como um problema individual da família, da comunidade ou cultura, da liderança da escola e da subcultura dos jovens. Já os estudantes apontam esses casos de disciplina, culpam a escola como causa do problema, em particular, aulas desinteressantes, professores que não estão preocupados com a aprendizagem dos alunos e até mesmo relatam casos de bullying. Então, dessa forma, vamos realizar alguns apontamentos para o combate do afastamento da indisciplina. No caso do afastamento, podemos citar o Sport Education, que trata-se de uma proposta didática que busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas, fazendo que se sintam responsáveis pelo próprio aprendizado, seu e dos seus colegas, bem como o andamento da atividade e aumentando assim o sentido da autonomia e responsabilidade deles mesmos, junto com a comunidade e com ele próprio. Também favorece a participação de todos os alunos na aula sem exclusão. Outro modelo para ajudar no combate ao afastamento é o modelo de aprendizagem colaborativa, que os estudantes aprendem com os outros estudantes através de uma proposta de ensino-aprendizagem, que facilita e potencializa a interpretação e a interdependência positiva, do qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. O trabalho é desenvolvido em pequenos grupos, geralmente heterogêneos, no qual estudantes são induzidos a unir forças e compartilhar recursos para melhorar suas aprendizagens, mais particularmente a de seus colegas. Quando falamos da indisciplina, podemos tratar sobre a responsabilidade pessoal, o modelo de responsabilidade pessoal e social, que trata de uma proposta de intervenção pedagógica por meio de práticas corporais. O objetivo dessa proposta é o desenvolvimento de valores pessoais e sociais em aulas centradas no ensino de práticas corporais e transferência destes para a vida cotidiana dos alunos. A proposta é estruturada em uma progressão de níveis, quais sejam respeito, empenho, autonomia, ajuda e transferência para a vida. Da mesma forma, para finalizar, podemos falar do futebol carredeiro. Nascido nos bairros periféricos da cidade de Buenos Aires, trata-se de um movimento de educação popular, que tem assumido o esporte e o lazer como espaços de desenvolvimento de juventude. Sendo assim, na semana 5, nós vamos falar um pouco sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Ora, o esporte apresenta-se como um importante conteúdo da educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores da área. Entretanto, podemos afirmar que nos diversos equívocos e questionamentos ocorrem na forma de tratá-lo como um conteúdo desse componente curricular. Estamos em um momento no qual sabemos, de forma consistente, o que não deve ser realizado, pois vimos isso nas semanas passadas, sobre a forma tradicional de ensino dos esportes e os malefícios que eles podem trazer. Entretanto, podemos afirmar que diversos equívocos e questionamentos ocorrem de forma de tratá-lo como um componente desse curricular. Mas a gente sabe muito bem o que não deve ser realizado nas aulas, mas ainda carecemos de uma nítida clareza de como as aulas devem ser desenvolvidas. Se pensarmos especificamente no conteúdo do esporte, temos lacunas a serem preenchidas e algumas questões a serem respondidas como: por que ensinar esporte na escola? Quais temas são mais significativos sobre o esporte a serem tratados nas aulas? Quais conceitos pertencentes ao esporte o estudante deve se apropriar? Quais critérios para a seleção de modalidades? Como tratar pedagogicamente as modalidades esportivas? Dentre outros. Então, podemos destacar aqui alguns modelos. O modelo esportivista, onde o principal questionamento desse modelo pode ser atribuído a esse período da Segunda Grande Guerra Mundial, e o ensino do esporte se concentrava no movimento de gestos técnicos das modalidades esportivas.
A partir de 1964, a ascensão dos militares ao governo brasileiro, o esporte foi mais estimulado nas aulas de educação física escolar, tendo como meta a busca por resultados em competições. Nesse momento da história, o esporte passou basicamente a ser sinônimo de educação física escolar. Além disso, o conteúdo esportivo, na maioria das vezes, restringia-se aos 4 modalidades convencionais: Quarteto Fantástico, basquetebol, voleibol, handebol e futsal. Para refletir acerca dos motivos que puderam contribuir para o esporte se apresenta como conteúdo hegemônico nas aulas de educação física. Mostra-se pertinente discutir alguns fatores, como os propósitos da educação física escolar, que cabe à educação física a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares, a formação de equipes escolares e a predominância de algumas modalidades esportivas nas aulas de educação física, principalmente as 4 modalidades já citadas acima. Mais um fator que pode estar relacionado à formação superior, voltada a uma concepção tradicional, no qual há uma carga horária acentuada para essas modalidades esportivas nos cursos superiores, induzindo a uma formação mais tradicional. Os esportes também podem ser abordados como uma forma de pedagógicas renovadoras. A predominância de alguma... Nesse modelo, as discussões passam pelo questionamento de quais conteúdos deveriam ser abordados na disciplina, estabelecendo, assim, forte crítica quanto ao esporte a ser um conteúdo hegemônico nas aulas, além de propor novos olhares para a sua utilização no interior da escola. Dessa forma, surgiram alguns equívocos na forma de como esses conteúdos, principalmente o esporte, deveriam ser abordados nas aulas de educação física. A interpretação equivocada diz respeito de que os críticos do esporte seriam contrários à sua implementação nas aulas de educação física, construídas erroneamente a ideia de um grupo a favor do outro contra o esporte. A ideia não é a retirada desse conteúdo, mas sim abordá-lo numa perspectiva diferente daquela que se caracterizou na fase esportiva. Já no panorama atual, fica um questionamento a ser respondido. Será que em tantos anos agora, produzimos uma mudança significativa na perspectiva do seu tratamento nas nossas aulas? Então podemos perceber que, a partir da segunda metade da década de 90, são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN, destinando-se aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. Esse documento não tinha o propósito de apresentar uma proposta curricular, mas essencialmente oferecer uma orientação para a atuação do professor em sua prática pedagógica, sendo apresentados os conteúdos em blocos. Atualmente, está em fase de os autores abordam que, mesmo após forte produção curricular na disciplina de educação física, em algumas conversas com professores estagiários, ainda observam relatos de professores que utilizam da prática de desinvestimento pedagógico. Independente dos motivos que levam determinados professores a adotarem essa postura de não ministrar a aula, esse procedimento denigre a área, culminando na desvalorização da educação física, perante a comunidade escolar, como também frente aos demais componentes curriculares. Então, por que e para que ensinar o esporte? O professor de educação física deve abordar o ensino do esporte como um fenômeno sociocultural, sendo onde algumas de suas modalidades esportivas vêm em tempos remotos, e que em vários momentos da história da sociedade o esporte está cada vez mais presente na vida das pessoas, onde apresenta diferentes sentidos, podendo ser utilizado, por exemplo, para alto rendimento ou para o lazer, sendo imprescindível oferecer esse conteúdo de forma abrangente, começando com a possibilidade dos alunos conhecerem a diversidade de que há no universo esportivo. Entendemos, então, que não podemos limitar as possibilidades de conhecimento dos alunos,
a respeito das variedades dos esportes. E sobre o que ensinar sobre o esporte. Dessa forma, devemos entender que os saberes corporais são determinantes na nossa área, e entende-se que isso seja algo positivo. No caso da educação física escolar, relacionado às informações fornecidas pelo professor, o aluno deverá vivenciar corporalmente o conteúdo tratado ao deparar-se com a execução do movimento. Terá condições não somente de ver ou ouvir, mas também de experimentar os temas em desenvolvimento, o que pode se apresentar como fator significativo durante o processo de aprendizagem. Em relação aos saberes conceituais, é essencial entender a incorporação de aspectos referentes à compreensão da criticidade e no tratamento do esporte, durante a prática pedagógica, com o propósito de atribuir mais significado durante a experimentação dos movimentos pertencentes a esse elemento da cultura e da cultura corporal de movimento. Todavia, apontamos para uma supervalorização referente aos saberes conceituais, abrindo um leque de possibilidades de assuntos a serem discutidos e estratégias metodológicas a serem adotadas, proporcionando ao aluno uma reflexão sobre a relação do esporte com a sociedade. Reforça-se o princípio de que os termos da cultura corporal de movimento como referência da educação física escolar é imprescindível a garantia de que todos tenham acesso a esse recorte da cultura, proporcionando ao aluno condições de conhecê-la, reproduzi-la e transformá-la. Na semana 6, nós vamos falar um pouco sobre a educação física escolar e a questão de gênero. Para isso, devemos refletir sobre o por quais motivos você considera mais apropriado separar ou juntar meninos e meninas em determinadas atividades. Promover reflexões a respeito das questões de gênero nas aulas de educação física escolar e das implicações dessas questões no processo de ensino-aprendizagem, bem como discutir alternativas didáticas que proporcionem o enfrentamento dos dilemas de gênero, com vista em uma formação política alinhada com os princípios da equidade de gênero. Então, falamos um pouco sobre gênero, sexo e orientação sexual durante as semanas e suas distinções, mas principalmente nas composições das aulas mistas ou separadas por sexo. A composição de turmas mistas nas aulas de educação física é uma prática consolidada no ensino público brasileiro desde a década de 90, na promulgação da Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido, afirmamos que um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de educação física, em sua prática docente, refere-se à adoção de uma postura adequada para o trabalho com turmas mistas, apesar de muitas vezes esta ser a forma de composição das turmas para as aulas de educação física. Conforme mencionado anteriormente, muitos docentes optam por separarem meninos e meninas durante as atividades. Por vezes, diferenciam as atividades de acordo com o sexo. O componente biológico nas aulas não pode ser utilizado como um álibi para justificar a separação de meninos e meninas em qualquer etapa da educação física escolar. E, nesse sentido, compreendemos que o convívio de meninos e meninas nas aulas de educação física deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade. O ponto-chave defendido pelo autor para que os meninos sejam geralmente mais hábeis e ousados nas práticas corporais refere-se a uma construção cultural diferenciada dos corpos masculinos e femininos. Isso muito se dá por conta que sustenta alguns professores fazerem aulas separadas de meninos e meninas. Assim, podemos concluir que existe sim diferenças biológicas entre os sexos, que não podem ser negadas. Contudo, existem também diferenças socioculturais que precisam ser evidenciadas e que podem ser reconfiguradas na medida que as experiências ofertadas a meninos e meninas
passem a levar em consideração critério de equidade de gênero. Permitir que os alunos protagonizem a construção de suas identidades enquanto escolhas como vistas a viver em um mundo mais justo e respeito às diversidades que pressupõe, portanto, professores comprometidos com uma atuação política que desconstrua preconceitos e as relações assimétricas e hierarquizadas, pautadas por critérios normativos, que têm imperado na sociedade de uma maneira geral e na instituição escolar em particular. Dessa forma, podemos tratar um pouco das alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas sobre o gênero, que são formular propostas que atendam a estas expectativas no ensino e, para este fim, que vão ao encontro de uma prática pedagógica pautada pelo princípio da equidade de gênero. Também, no que se refere às vivências de situações inclusivas, é necessário pensar em alternativas que problematizem os condicionamentos estabelecidos pelos marcadores sociais de gênero e que definem determinadas práticas como masculino ou feminino. Além dessa formação política, tais estratégias contribuem no sentido de proporcionar um ambiente mais favorável para que a aprendizagem relacionada aos aspectos táticos e técnicos das modalidades esportivas em questão seja um ambiente seguro. Lembrando que as práticas corporais não têm gênero, sexo, raça ou cor. Todas elas fazem parte da construção da humanidade e que devem ser acessadas por todos os alunos, independente das suas condições ou do que eles carregam junto consigo. E para finalizar esse mapa conceitual, vamos para a semana 7, onde abordamos os temas geradores do capítulo 3 de uma das temáticas dos livros da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, onde ele aborda a dialogicidade, essência da educação como prática de liberdade. Realizando uma reflexão sobre os textos de Paulo Freire, que traz contribuições sensíveis com a forma em que os professores firmem as suas relações com os educandos e a educação em si, o mesmo menciona em seus escritos que estabelecer um diálogo pautado no amor é uma maneira viável para solucionar problemas emergentes vivenciados no contexto da escola. E este diálogo deve oportunizar a algumas pessoas que foram retiradas de suas possibilidades um caminho de reconquistas de seus direitos. Ao constituir um diálogo pautado no amor, como mencionamos aqui, e no interesse que algumas problemáticas e que conflitos sejam resolvidos, poderemos estruturar uma forma de conhecimento mais relevante quando acontece o diálogo pautado no amor. Paulo Freire, em seus escritos, constrói a ideia de que a escola tem em sua rotina uma série de situações limites que são vistas como problemáticas que são passíveis de intervenção, onde esses obstáculos devem ser superados pela comunidade escolar. Dessa forma, quando relacionados às observações dessas situações limites dentro da disciplina de Educação Física e que está presente dentro da nossa escola, vimos várias problemáticas que devem ser superadas pela comunidade escolar, com o objetivo de construir uma nova relação entre alunos e as práticas vivenciadas corporalmente e construídas dentro da escola. Para finalizar, para todas as problemáticas que foram citadas, também as que não foram citadas neste trabalho, é possível construir um inédito viável, que nada mais é do que uma forma de enfrentamento a essas problemáticas, e que devem ser edificadas coletivamente, somente através do diálogo para o entendimento das dificuldades enfrentadas pelos educandos. É possível levantar alternativas para a resolução desses conflitos. Gente, esse foi o meu mapa conceitual e a apresentação do meu trabalho de avaliação de conclusão da disciplina D01, Problemática da Educação Física. Um forte abraço e até breve.